Por isso que a gente está aqui hoje para falar com a Luciane Zufo, que é fisioterapeuta do sono, né? Bom dia mais uma vez, Luciane, tudo bem? Dicas de saúde. Dicas de saúde. Oi, Luciane, bom Da dia. Rádio Difusora. Bom dia. Bom dia, Daniel. Tudo Vamos lá. bem? Tudo Bom bem. dia, ouvintes. Um prazer estar com vocês novamente. Olha, gente, então, só para atualizar, né, para relembrar, que a gente está aqui, eu estou aqui mais uma vez, conversando com a Luciane Zufo, que é fisioterapeuta do sono, com o tema A Posição para Dormir. Pode prejudicar a saúde? E aí, Luciane, se a pessoa dorme bem, mas acorda todo dia com dor, a posição em que ela passa horas dormindo pode ser uma das causas, pode ser a responsável, Luciane? Pode sim, Daniel. Então, se a pessoa dorme bem e começa a acordar diariamente com dor, com rigidez, com os músculos contraídos, pode ser a causa devido à posição que ela dorme. Ou seja, esse tempo de sono em uma posição inadequada pode sim levar a dores, a rigidez, tá? No corpo todo ao acordar. Certo. Luciane, o que acontece com a coluna quando a gente passa assim de 6 a 8 horas numa posição que mantém o corpo desalinhado? Então, o desalinhamento do corpo, ele vai causar esse desalinhamento, desalinhamento das articulações, da coluna. Não significa que a coluna saiu do lugar, né? As pessoas, eu tô com a coluna fora do lugar. Não significa isso. Mas esse tempo de horas dormindo em desalinhamento, com o corpo desalinhado, então leva a uma sobrecarga dos músculos, das articulações e das estruturas da coluna, do quadril. E isso leva à dor ao acordar. Então, a pessoa precisa lembrar que dormir precisa ter uma posição adequada. Então, não simplesmente deitar na cama e dormir sem uma posição adequada, sem um travesseiro adequado, sem um colchão adequado. Então, o sono, para ele ser um sono de qualidade e para que você acorde bem, o seu corpo ele precisa estar alinhado durante a noite. São 6, 7 horas de sono. Se você dorme desalinhado, com certeza você vai estar sobrecarregando articulações e músculos, e isso vai causar dor ao acordar. Entendi. Então, o alinhamento durante o sono ele é muito importante e depende muito do seu colchão e do seu travesseiro. Então, o colchão e o travesseiro são itens importantíssimos para que você tenha qualidade de sono, para que evite essas dores articulares e para que consiga alinhar o corpo durante essas horas de sono. Entendi. Luciane, eu sempre vejo no Instagram, sempre aparece para mim, né, umas postagens falando sobre a posição, que dormir sobre o lado esquerdo seria melhor do que dormir sobre o lado direito, que dormir de bruços é ruim, com uma das pernas dobrada, né? Tem gente que dorme assim, agarrada no travesseiro, de bruços, agarrada no travesseiro e com uma das pernas levantada. Existe realmente uma posição que é melhor do que outra ou isso vai variar de pessoa para pessoa? Então, não existe uma posição perfeita para todo mundo, né? O que acontece? As melhores posições para dormir, onde a gente consegue ter um alinhamento melhor do corpo, é a posição lateral, direita ou esquerda, e essa posição também favorece a coluna. E a posição de peito para cima, que nós chamamos a posição dorsal, ou seja, a pessoa dorme de peito para cima, mas deve estabilizar os joelhos, para que o joelho não fique ou as pernas não fiquem totalmente estendidas, forçando a articulação do joelho. Então, Daniel, a posição de bruço, como você citou, é uma das piores posições, porque a gente perde o alinhamento da coluna, a estabilidade da coluna, e também a pessoa precisa virar o pescoço, ou seja, ela dorme com o pescoço lateralizado para poder respirar. E muitas pessoas ainda forçam a articulação do ombro, que deita em cima do ombro. Então aí nós temos um problema na posição de bruço. Então a posição de bruço ela não é favorável nem para o pescoço e nem para a coluna. Então, de preferência, que a pessoa durma de lado, para a direita ou para a esquerda, porque ela vai se movimentar durante a noite. Durante o sono, existe uma movimentação natural. A pessoa costuma se movimentar até 20 vezes durante o sono.
E Nossa, essa movimentação durante o sono, ela acontece naturalmente. Muitas pessoas se movimentam menos, outras mais. Para quê? Justamente para aliviar essa sobrecarga, aliviar as pressões que existem, que acaba causando nas articulações. E entendi. aí você falou sobre essa questão da posição lateral, né? Qual é a melhor? Nós temos aí para a respiração e para o coração é melhor para o lado esquerdo. Já para o sistema digestivo é melhor para quem tem refluxo dormir do lado direito. Olha só. Então, realmente tem essas particularidades. E temos posições que favorecem, que prejudicam a respiração, por exemplo, de peito para cima. Tem pessoas que gostam de dormir, têm essa preferência de dormir de peito para cima. Só que essa posição ela prejudica um pouco a respiração. A pessoa começa às vezes a roncar nessa posição, que Uhum. ocorre um relaxamento muscular, abertura da boca e uma queda da língua. E aí nós começamos a ter o ronco. Então, para a respiração é melhor dormir de lado. Entendi. E para alinhar o corpo também, a posição de lado, lateral direita ou esquerda, de acordo com a preferência de cada pessoa. Sempre com o corpo alinhado, o pescoço, a cabeça alinhada e o quadril sendo alinhado ali com o travesseiro no meio dos joelhos. Entendi. Luciane, e por que que algumas pessoas, né, quando acordam com formigamento, com dormência e até sentindo dor mesmo? Justamente pela sobrecarga. Então a gente tem ali uma compressão e a pessoa ficou naquela posição durante muitas horas e houve uma compressão da raiz nervosa. Geralmente acontece isso. Comprime a raiz nervosa e ela acorda com essa sensação de formigamento. Ou seja, a circulação também ficou comprometida durante esse período de tempo. E aí ela tem a circulação comprometida e a compressão das raízes nervosas. E isso causa dormência, Olha só. formigamento. Então, por isso que é importante essa movimentação. Veja como é importante se movimentar e aliviar essa compressão durante o sono. Pronto, tá aí. Então, para quem está nos ouvindo, que já tem dor nas costas, por exemplo, mudar a posição de dormir pode ajudar e muito, né? Você falou aí do travesseiro, você falou do colchão, tipo de travesseiro, ou seja, tudo vai influenciar, né? Para manter aí a cabeça, o pescoço, a coluna alinhados durante o sono, né, Luciane? Deixa eu te perguntar uma coisa, Luciane, já, né? Nos finalmente aqui da nossa conversa. Qual o principal sinal de que a posição em que a pessoa dorme deixou de ser apenas uma questão de conforto e já está realmente prejudicando o corpo? O principal sinal é ela dormir bem, foi dormir sem dor e acordou com dor. Então, se a pessoa acorda com dor, significa que passou horas durante a noite, horas durante o sono, comprimindo, né, as articulações e os músculos ali. Então, se a pessoa dorme bem e acorda com dor, já é um sinal de alerta. Então, a posição de dormir não está adequada. Nós Uhum. temos uma área no sono que chama ergonomia do sono. A ergonomia do sono, nós trabalhamos exatamente as posições adequadas e a estabilização adequada do paciente para que ele durma com uma estabilidade, evitando justamente essas sobrecargas nas articulações, nos músculos e fazendo com que a pessoa tenha um sono de qualidade. Então, dormir não basta simplesmente deitar de qualquer maneira. Você precisa deitar numa posição confortável e com o seu corpo alinhado. Ou seja, muitas vezes você precisa sim de 2, 3 travesseiros para poder alinhar. Um travesseiro no meio dos joelhos, outro travesseiro para você abraçar aqui, colocar o ombro para estabilizar o ombro. Então, pense numa estabilidade e pense num conforto na hora de dormir. Certo. Travesseiro não deve ser muito alto nem muito baixo. Aqueles Uhum. travesseiros moles onde a cabeça mergulha, nós perdemos a estabilidade da cabeça. E aí você pode comprimir o pescoço aqui e causar o famoso torcicolo. Você acorda com aquela dor no pescoço, né? O pescoço totalmente contraído. Foi pela falta da estabilidade. Então, a forma como você acorda diz muita coisa de como foi o seu sono. Luciane, tem alguma posição especialmente indicada para gestantes, para idosos ou para quem já tem problema na coluna, por exemplo? Ou isso é caso a caso? Tem as particularidades, mas as posições laterais melhores. Certo.
Aí a esquerda ou direita posição lateral, vai de direita cada ou um, né? Sim, aí tem a sua individualidade ali. E lembrando, Daniel, que a pessoa vai virar durante a noite. Não tem jeito, né? Ela vai mudar da posição direita para a esquerda. Então, não é o que as pessoas pensam, eu preciso ficar imóvel a noite inteira. Não. Você precisa naturalmente, o seu corpo precisa se movimentar e ele vai se movimentar durante o sono. Então, lembre-se, você vai virar para a esquerda. O que não pode perder é a estabilidade, né? Então, isso que é importante. Mas o movimento durante o sono, ele é necessário para que você tenha uma noite de sono mais agradável. Tá bom. E evite as dores, né? Na coluna e sobrecarga nas articulações e no seu corpo como um todo. Tá certo. Então tá aí, gente. Fica alerta. Uma boa noite de sono começa muito antes da gente fechar os olhos, né? A posição do corpo, travesseiro, colchão, até a maneira como a gente respira durante a noite pode interferir na qualidade desse descanso, já que o ronco, por exemplo, foi algo que a gente já tratou em várias conversas que a gente teve aqui, né, Luciane? Mas sempre é um assunto que a gente pode, na nossa próxima conversa, inclusive, voltar a ele, né? Porque tem muita gente, né? Tem ouvinte que mandou, inclusive, aqui, o Jário mandou assim, né? Que quando dorme é comum ouvir o próprio ronco. Ou seja, ele não está atingindo aquele estágio do sono que é o ideal para se descansar realmente. Já pode até ser o sono profundo. Exatamente. Isso. Já pode ser até o tema da nossa conversa e da nossa próxima conversa, tá bom? Gente, Luciane, mais uma vez eu te agradeço. Muito obrigado. Né? A Luciane Zufo é fisioterapeuta do sono. Ela atende no Instituto Sonovitar, também está lá no Instagram do Instituto, @Sonovitar, e o Instagram pessoal dela, também que você conhece mais o trabalho dela, é o @DRA, de doutora, DRA, Luciane Zufo. Luciane, bom dia para você e obrigado pela conversa, viu? Obrigada e um bom dia a todos. Dicas de saúde. Dicas de saúde.